Oiê! Respira fundo comigo agora. Sabe aquele cansaço que ninguém vê? Aquela sensação de que você está sempre no limite, mesmo quando nada muito grave aconteceu? Talvez você esteja vivendo com algo chamado ansiedade silenciosa. É uma ansiedade sorrateira, discreta, só que ela vai sugando a sua energia. Ela vai tirando o seu brilho, vai te afastando aos poucos de quem você é de verdade. E nesse vídeo, a gente vai conversar profundamente sobre isso. Eu vou te mostrar como identificar os sinais da ansiedade silenciosa, aqueles que quase ninguém percebe. E principalmente, como que você consegue tratar isso de forma real, sem enrolação. Seja primeiramente muito bem-vindo a esse canal, ao Domínio das Emoções. Eu sou a Karina Oliveira, eu sou especialista em ansiedade e primeiramente o meu propósito de vida é ajudar pessoas a se reeducarem emocionalmente e também a eliminarem a sua ansiedade 3 vezes mais rápido pelo caminho mais natural, que é sem uso de medicamentos. Então, eu vou começar explicando para vocês, primeiramente, o que é essa ansiedade silenciosa. Essa ansiedade silenciosa, ela não dá um grito, ela sussurra. Ela não vai aparecer em grandes crises de ansiedade, só que ela vive te corroendo lá nos detalhes. Ela se disfarça de produtividade exagerada, de dificuldade em relaxar, de irritabilidade, de falta de paciência, de insônia leve, que vai virando uma insônia crônica, uma necessidade de controle sobre tudo. Você não vai ter um colapso visível, só que você acaba vivendo num estado de alerta. E aí, quando você tenta explicar, o que as pessoas falam? Elas dizem: ah, mas você tá indo tão bem, nem parece que você tem ansiedade. Pois é, nem parecia ansiedade, mas era. E quais são os sinais? Existem sinais menos óbvios e a gente vai falar deles, sinais que talvez ninguém nunca te contou. Então, talvez você sente que está sempre devendo alguma coisa para alguém, mesmo quando você cumpre tudo. Às vezes você acha que você tá sempre preocupado com o que pode dar errado, mesmo quando tudo já deu certo. Muitas vezes você pode se sentir emocionalmente cansado, e isso pode acontecer o tempo todo. Muitas vezes você não sente prazer nem nos momentos bons da sua vida. O seu corpo pode estar tenso por você estar passando por tudo isso, as suas costas, o seu maxilar, o estômago. E tudo isso nada mais é do que o seu corpo gritando. O que sua mente aí tá tentando, calar. E aí, para que fique mais fácil para você entender, eu vou fazer aqui para você uma ilustração. Imagina um copo enchendo gota por gota. Aí, cada sim que você disse querendo dizer não, cada pensamento acelerado, cada eu vou aguentar mais um pouco, são as gotinhas enchendo o copo. Pois é. A ansiedade silenciosa, ela é esse copo. Então, você ainda talvez não tenha transbordado, só que ele já está bem cheio. Faz sentido para você? E aí, quando o copo transborda, às vezes é por uma coisinha que parece pequena, uma gota. Só que o problema nunca foi a gota, foi tudo que veio antes. Faz sentido? Existe uma frase de um filósofo, eu gosto muito de trazer aqui frases de filósofos, é um filósofo chamado Nietzsche, e ele disse uma coisa que eu amo muito. Ele disse que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E o que essa frase tem de tão poderosa? Quando a gente perde o nosso propósito, a gente perde também o sentido de continuar. Então, a ansiedade, ela cresce quando o porquê da sua vida some. E aí, quando você reeduca as suas emoções, você reencontra esse porquê. E aí você volta a ter clareza sobre o que realmente move a sua vida.
Faz sentido para você o que eu estou falando? Se tiver, escreve aqui nos comentários. Qual é a raiz da ansiedade? O que a ciência, a neurociência fala sobre isso? A ciência ela explica que a ansiedade ela tem base fisiológica. O cérebro ansioso ele se vicia em viver em alerta. É como um carro que nunca desliga o motor. Imagina, o que vai acontecer com um carro que nunca desliga? Tem um livro incrível que eu gosto demais, que é do Augusto Cury, que chama Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. E nesse livro, o Augusto Cury, ele fala da síndrome do pensamento acelerado. Aí ele descreve ali exatamente esse tipo de ansiedade que parece inofensiva, só que ela não é. Lá no livro, o Augusto Cury explica que a gente pensa mais do que a gente suporta pensar. E por isso a mente, ela vive sempre num estado de hiperalerta. E aí, como que o corpo, ele vai sentindo tudo que a sua mente vai calando? Você vai sentindo dores nas costas sem explicação, insônia, às vezes a pessoa tem gastrite, tensão no maxilar. E tudo isso são sinais que o corpo tá dando para te avisar. Ele tá falando para você, ó, tem coisa aí que você não tá conseguindo processar. Olha para isso. Então, a ansiedade silenciosa, ela vai se manifestando fisicamente o tempo todo. É como se o seu corpo, ele fosse o alto-falante da sua alma. Olha que profundo isso. Eu vou contar aqui para vocês relatos de pessoas famosas que passaram por ansiedade. Um deles foi o Jô Soares. Ele disse assim, que ele nunca teve crise de ansiedade, mas que ele era uma crise de ansiedade. E essa fala, que parece muito cômica, na verdade representa milhões de pessoas que normalizaram o estado de tensão constante. E aí, chega a ser um absurdo, mas a pessoa acha ser normal. A cantora Ana Carolina, ela também falou, ela escreveu uma letra que ela diz assim, ó, eu achei que era só tristeza, mas era ansiedade disfarçada de força. Quantas vezes você aí fingiu estar forte só para não decepcionar alguém? Isso já aconteceu com você? Qual é o caminho para curar isso? A ansiedade silenciosa, ela não se resolve com um tapa-buraco, com só um medicamento que não vai na causa. Ela precisa ser tratada na raiz. E o que eu ensino aqui é justamente isso, com algo chamado reeducação emocional. Essa reeducação emocional, ela tem 3 pilares. Então, ela tem o autoconhecimento emocional, que é você entender a origem dos seus gatilhos. A reprogramação dos seus padrões, que é o quê? É você mudar os seus hábitos mentais e os seus hábitos emocionais que são inconscientes. E é você ter uma ação emocional inteligente. O que é isso? É você agir com consciência, não agir de forma impulsiva. E tudo isso é possível. Claro que não é mágica. É um método, é uma ciência. É por amor que você vai fazer isso para você. E aí, talvez você esteja se perguntando, quais são os primeiros passos? O que eu posso fazer? Você pode começar hoje. E eu vou deixar aqui para você 3 passos para você começar a fazer isso agora, se você quiser. E o primeiro passo é você escrever as suas emoções todo dia. Escreve as suas emoções. Coloca lá no seu diário das emoções. Já ouviu falar no diário das emoções? Se você não ouviu ainda, aqui no canal tem vários assuntos falando sobre isso. Uma das coisas que é importante você fazer, aprender a dizer não sem culpa. Isso aí é um desafio para muita gente. Outra coisa importantíssima, praticar uma respiração consciente. Pelo menos, no mínimo, 2 minutos por dia. Respira, prestando atenção na sua respiração. Isso vai fazer muita diferença. E eu quero muito que você saiba que se você sofre aí com ansiedade silenciosa, isso não é frescura, isso não é fraqueza, isso não é culpa sua. Aqui a gente não fala de culpa. É só o seu corpo, que ele está tentando te proteger de um mundo que está exigindo demais de você e te ensina de menos sobre como você lidar com todos esses sentimentos.
Então, você não precisa continuar fingindo que tá tudo bem, empurrando com a barriga. Tem um caminho leve, um caminho que é claro, um caminho que você consegue se reencontrar com você mesmo. E esse caminho começa quando você começa a entender que nem parecia ansiedade tudo aquilo, só que era. E se esse vídeo aqui que eu tô falando com você te ajudou, te trouxe luz, eu convido você agora, primeiro a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, para você receber mais conteúdos como esse. Também peço para você, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, que você sabe que está sofrendo com ansiedade, me desculpa. Você pode ser a ponte da transformação de uma pessoa que tanto precisa desse tipo de conteúdo. Eu quero que você saiba que aqui no canal eu trago muitas informações a respeito da reeducação emocional. O que é a reeducação emocional? Como eu falei, você não foi ensinado na infância a lidar com suas emoções. Você não foi ensinado a nomear elas. Então, você tem uma educação emocional que muitas vezes te trava, te atrapalha, te impede de ter os resultados que você deseja. Qual é o meu objetivo? É ajudar você a entender as suas emoções, compreender elas e dominá-las, para que você seja feliz de verdade, para que você consiga ter os resultados que você deseja, de acordo com aquilo que é importante para você. E isso é possível a partir do momento que você toma consciência do que está acontecendo com você, de que talvez essa ansiedade que está aí, de forma silenciosa te atrapalhando, venha à tona, para que você consiga lidar com ela e reverter, mudando esses padrões de comportamentos inconscientes que você tem, e você consiga fazer uma mudança natural, de dentro para fora. É possível isso, Karine? Sim, é possível. E aqui no canal você já vai encontrar inúmeros conteúdos que já vão te ajudar. E eu espero muito poder ser esse guia, ajudar você a conseguir se reeducar emocionalmente para que você tenha, sim, uma vida tranquila, aquela vida que você realmente deseja, sem achar normal o sofrimento, mas que você viva com leveza, com propósito, com a sua missão de vida. A minha missão, ela é cumprida aqui, quando eu trago conteúdos como esse, que ajudam você a conseguir enxergar o que está acontecendo com você e conseguir mudar isso. É o meu propósito de vida, como eu falei. Ajudar pessoas a conseguirem eliminar a ansiedade de forma natural. Eu não sou contra o medicamento, e vai ter muitos casos que sim, é necessário o medicamento. Mas aqui eu falo que você tem possibilidades. Existem outros caminhos. E você consegue encontrar esses outros caminhos que são possíveis de forma natural, sem precisar ser escravo de medicamento. E se você quer saber mais sobre esse e outros conteúdos falando a respeito da ansiedade, eu peço para que você assista os nossos conteúdos. Eu tenho certeza que talvez vá fazer muita diferença na sua vida. E se você chegou até aqui comigo, eu quero agradecer muito a você. Gratidão. E eu te espero num próximo vídeo. Até mais.